E fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Mega aqui mais uma vez e com mais esse vídeo aqui. Dessa vez eu decidi tirar uma ideia que eu tinha na minha cabeça há um bom tempo já, sobre um projetinho de jogo fictício, mais ou menos, né? Até cheguei a pensar em desenvolver ele, mas eu acabei largando de mão porque programação é muito complicado. Mas esse jogo ele nunca simplesmente abandonou minha mente, ele sempre ficou guardado aqui. Então agora que eu pensei sobre fazer concepts de alguma coisa, concepts de jogos ou algo do tipo assim, eu pensei por que não tentar pegar essa ideia e tentar dar alguma utilidade pra ela, né? Ver o que eu poderia fazer com isso, porque eu pensei em bastante coisa a respeito desse projeto, então eu acho que seria complexo demais pra simplesmente esquecer e fingir que nunca aconteceu. E justamente aproveitando essa ideia e aproveitando o tipo de conteúdo que eu tô querendo trazer aqui pro canal, envolvendo fazer coisas diferentes, tentar pegar etapas de processos reais em criações de mídias de entretenimento, jogos, filmes, etc. Eu pensei em fazer mais ou menos uma sériezinha envolvendo esse projeto aqui. E sobre a ideia do jogo, o conceito principal do jogo, seria um joguinho de sobrevivência, que eu simplesmente sou apaixonado por esse tipo de jogos, desde a época lá do Minecraft, de Terraria também, dentre outros jogos que saíram de lá pra cá. Eu curto muito esse gênero de jogo, e eu pensei numa ideia de uma historinha mais ou menos envolvendo isso, onde você seria um marinheiro navegando por uma tempestade, até que o seu barco afunda e você naufragaria numa ilha deserta. Bem ao estilo bem original assim, nada copiado de algum certo lugar aí, né? Mas dentro dessa ilha, né, preso nessa ilha sem poder sair, você teria que ali pegar recursos para sobreviver, construir uma casa, um abrigo, tentar construir alguma coisa para fazer comida, ferramentas, coletar recursos, etc. E nisso você até conheceria um espírito da floresta, alguma espécie de semideus ou algo do tipo assim. Uma coisa que eu acabei pensando, que ele basicamente seria o tutorial do jogo inicialmente, né, ele te falaria como o jogo funciona, quais as mecânicas dele e tal. E também você se envolveria um pouco mais com ele, você iria conversar com ele de vez em quando, talvez ele poderia te alertar sobre os perigos daquela ilha e tal, e conseguindo chegar num certo nível de evolução, você teria duas opções para conseguir terminar o jogo, digamos assim. Uma delas é você pegar o final, entre aspas, ruim, entre que você constrói uma jangada e simplesmente sai da ilha e deixa ele lá, né, tomando conta da ilha, ou então, que seria o final, entre aspas, bom, que você decide ficar na ilha e você consegue avançar muito mais, talvez envolvendo algum tipo de misticismo ali naquela ilha, talvez ajudando esse espírito a salvar ela de alguma coisa. Eu não sei porquê, mas eu acho que esse conceito de história dentro de um jogo de sobrevivência pode casar bem. Eu acho que seria interessante fazer isso, porque só você pegar loot e construir coisas sem ter o que fazer com isso, eu acho meio vazio, tá ligado? Tanto que, na minha opinião, o Minecraft ele acabou sendo realmente divertido de jogar só com mods, quando tem um mod de alguma historinha, alguma coisa envolvendo esse tipo de coisa, ou até mesmo Terraria, que apesar dele não ter uma história propriamente dita, você tem um certo nível de progressão ali. Você coleta recursos, você consegue NPCs, você mata bosses, você tem uma linha certa de bosses para matar, que depois que você faz isso acontecem coisas até você chegar no final, que é o Moonlord, e aí você de fato zera o jogo, pode-se dizer assim. Então eu acho que cairia bem esse tipo de coisa casando, esse tipo de gameplay com uma historinha mais ou menos ali bem construída. Eu acho que ficaria bem interessante. E como eu não tenho experiência muito vasta em programação e nem ninguém para programar, para me ajudar a programar, então o que me resta é justamente só imaginar como que poderia ser esse jogo, né? E uma das coisas que eu decidi fazer foi justamente pensar em como que seriam os itens iniciais do jogo, né? Tentar fazer os primeiros conceitos ali, tentando pensar como que eles ficariam em tela já, naquela ideia de ficar na hotbar ou então no inventário, como que eles apareceriam. Foi mais ou menos isso que eu pensei para poder bolar esses itens, que geralmente é uma coisa que ninguém dá bola, mas que justamente é eles que fazem o coração do jogo acontecer, né? Se você não tiver como coletar esses itens, basicamente não tem jogo. E principalmente por eles serem parte crucial do jogo e também por ser, entre aspas, as partes mais simples, eu decidi começar por eles, para depois ir aumentando o nível, colocando coisas mais complexas e etc. A ideia da série vai ser basicamente a gente começar por conceitos de itens desse tipo, para depois fazer conceitos de personagens também, é uma coisa que eu quero tentar experimentar, conceitos de composições também, com thumbnails, para conseguir planejar aquela primeira cutscenezinha que eu falei, dele vindo e naufragando na ilha e tal, conceitos de cenários também, para não ficar só na ideia de uma ilha
ilha paradisíaca genérica, tentar pensar em cenários diferentes, um deserto, alguma coisa vulcânica, algo místico, sei lá, eu gosto muito dessa ideia, eu acho que seria interessante colocar. Até chegar na parte em que eu mais quero fazer, que é justamente pensar em uma ideia de mockup pro jogo, já pensando como ele seria de fato, né, colocando uma HUD ali, todas as hotbars, os inventários, os itens, tudo bonitinho ali, de fato como ele seria na versão final dele. É um desafio tanto quanto grandinho aí, mas eu tô bem empolgado pra fazer, acho que vai ser bem interessante, bem divertido, e eu espero que vocês gostem também. Nesse primeiro aqui eu decidi pegar apenas alimentos, né, tentei variar bastante ali, peguei legumes, frutas, carne, pães também. Eu queria ver como é que tava a minha compreensão dessas cores, queria ver o quão bem eu conseguiria renderizar a comida, queria ver se conseguia dar um estilo legal para esses desenhos, já que eles ficariam ali de fato na versão final do jogo. Em outras possíveis partes eu queria colocar outras coisas como ferramentas, espadas, armaduras, armas, itens no geral, talvez itens mágicos também, quem sabe, seria uma coisa que eu acharia muito foda de fazer. E aproveitando a ideia de fazer esses itens aí, que é algo mais simples, eu também decidi pegar uma ideia, mais ou menos ali do vídeo passado, né, sobre as dicas de reinventar seu processo e tal. Se você não viu esse vídeo ainda, o link vai estar aqui no cardzinho, corre lá pra ver e depois vem ver esse daqui. Que é basicamente sobre a ideia do básico, né, de não desprezar o básico, de não ser arrogante pra voltar pro básico e tal. Eu dei uma palha sobre aquele vídeo ali, eu acho que vale uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso, que é justamente o que eu queria perguntar pra vocês. Como andam os seus fundamentos de desenho? Porque a gente tem muito aquela ideia de um conceito pré-estabelecido de que o que faz um bom artista é justamente as artes fodas que ele consegue fazer, as composições megas complexas, as cores maravilhosas, só que tudo isso não passa de uma grande mentira. Porque na verdade, pessoal, o que faz um artista de verdade também são as pinturas complexas, as coisas fodas que ele conseguir fazer, mas justamente você não consegue fazer isso se você não tiver uma boa compreensão dos fundamentos do desenho. O que faz realmente você chegar nesse nível é o quão bem você domina esses mesmos fundamentos. Quais são eles? Luz e sombra, anatomia, perspectiva, escorço, profundidade, todas essas coisinhas, todas essas caixas que a gente falou também, é o que de fato faz o seu desenho sair de um negócio duro, de um negócio travado, um negócio feio, sem vida, para algo realmente mais interessante, mais fluido, mais prazeroso de se ver. E tentando pensar um pouquinho naquela alusão das caixas que eu fiz, eu acho que dá para expandir isso um pouco mais e pensar no seguinte: tenta pensar que as artes mais fáceis, as artes menorzinhas, como essa que a gente tá fazendo no vídeo, seriam equivalente a caixinhas pequenas, sabe? Todos os conceitos que a gente tem que aplicar, que a gente tem que entender para conseguir fazer uma arte boa, eles estão todos ali, são caixinhas separadas. Mas justamente por elas serem bem menores, você até consegue manejá-las de uma vez só, você consegue pegar todas de uma vez para pôr na estante. Conforme as artes vão ficando mais complexas, os desafios vão ficando mais difíceis, essas caixas vão cada vez mais aumentando de tamanho, até o ponto que, se você não tiver uma boa força e um bom jeito para conseguir segurar aquilo ali, você eventualmente vai cair e vai se estrumbicar no chão. Que é justamente a ideia de uma boa compreensão sobre todas as bases. E justamente ligando com aquela ideia sobre a arrogância também que a gente conversou, dá pra colocar bastante nisso porque, como eu falei com vocês, conforme você vai passando o tempo na arte, o seu nível com você mesmo, as suas exigências tendem a aumentar proporcionalmente. E quando você decide pegar algo mais fácil pra fazer, você já não quer mais fazer aquilo ali, sabe? Aquilo ali já não parece mais tão interessante de fazer quanto algo muito mais complexo. Mas justamente por você só querer pegar coisas grandes, querer pegar coisas complexas e eventualmente não conseguir dar conta e se frustrar, que você acaba não chegando a lugar nenhum, porque você só vai no que é mais difícil, você não consegue fazer por falta de domínio, por falta de prática, por falta de experiência, e você acaba se frustrando e pensando: oh meu Deus, eu não consigo fazer. Não, não é isso, é porque te falta ideia, te falta mindset para conseguir fazer as coisas do jeito certo. E também uma parte de arrogância que pode acontecer é justamente aquela ideia de pensar: eu vou fazer isso aí vai ser mel na chupeta, isso aí não vai ter graça e tal. Mas é aí que você se engana. E eu posso falar isso porque eu literalmente passei por isso enquanto eu tava fazendo essas artes, né? Porque eu pensei: tô conseguindo fazer todas as artes aqui bonitinha, tá ficando legal, tô conseguindo fazer rápido, vai ser tranquilo de sair, vai ser fácil. E que em parte eu também me surpreendi bastante com o que eu consegui fazer. Cada uma dessas artes demorou em média de 30 a 40 minutos e justamente teve algumas que demoraram um pouco mais. Teve algumas que demoraram 45, 50, mais ou menos ali. Por exemplo, ali o frango, as bananas, as maçãs. Teve algumas coisas que eu consegui fazer com mais rapidez, como a abóbora, o bife. Eu gostei bastante do que saiu. E eu creio que essa surpresa também se deve ao fato de que eu nunca tinha tentado fazer coisas desse tipo. Eu nunca tinha parado pra desenhar um frango na minha vida. Nunca tinha parado pra desenhar uma carne ou algo do tipo. Porque justamente a gente só tem interesse em desenhar personagem, em desenhar coisa complexa, em criar coisas, etc.
mas também a gente precisa de ter essas bases para conseguir chegar em resultados mais complexos. Sendo que, até mesmo uma arte mais simples como essas ainda podem te gerar desafios, ainda podem te fazer pensar, tentar penar ali um pouquinho para poder chegar no resultado que você fique satisfeito com ele, né? Como foi o meu caso mesmo. Teve algumas coisas ali que eu penei um pouquinho mais, que não foi tão direta, tão automática, eu tive que parar um pouquinho, raciocinar no que eu tava fazendo, pensar, pera aí, o que eu quero chegar, onde que eu quero chegar, né? Que resultado que eu quero alcançar. E uma das coisas que eu consigo ver também como positiva de fazer algo mais simples é você também treinar coisas que você vai precisar para pinturas mais complexas, só que por ser algo menor, por ser algo mais fácil de se lidar, você não acaba se frustrando tanto ou tendo que dar muito mais voltas para fazer aquele mesmo exemplo em algo que realmente seria mais difícil. Um exemplo que eu consigo pensar isso aí é justamente o frango, porque o frango, pelo menos na ideia que eu tinha na minha cabeça, ele se assemelha bastante ali com pele, e pele é uma coisa que até hoje eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade para fazer, eu ainda pena um pouquinho, ainda é meio chato para mim. Então, justamente ao invés de ter que renderizar uma porrada de membros, de cabeça, de rosto, do cacete a quatro que for, pegar um franguinho como esse daí, só pra tentar entender como que a luz, ela influencia no material que se assemelha mais à pele, já fica muito mais fácil de eu conseguir lidar melhor com as coisas. E já me educa também a ter um processo para poder chegar no resultado mais ou menos parecido com esse daí, só que pintando pele de um personagem, pintando pele de ser humano, conseguindo ter um resultado que pareça mais pele, que pareça mais verossímil, que fique mais interessante. Então, no final das contas, o que dá para se analisar basicamente disso aí é que não adianta você querer pintar uma coisa super foda, um negócio que é super complexo, um negócio que você não tá acostumado, sendo que nem sequer o básico, nem de fazer um frango que fique interessante, você dá conta de fazer. Se você quer tentar fazer algo grande, como é que você quer tentar fazer isso se nem o mais básico você consegue? Quem dirá fazer algo maior? E sim, não me entendam mal, eu sei que às vezes pode parecer muito mais chato você desenhar um vaso, desenhar, sei lá, uma caixa de sapato, desenhar um frango, alguma coisa que não cria conexão com você, né? Geralmente a gente cria personagens, a gente quer desenhar personagens porque aquilo é o que conversa diretamente com a gente, né? É aquilo que a gente se identifica. É por isso, muitas vezes, que a gente decide desenhar. Só que justamente para poder chegar na parte em que a gente quer, na parte que a gente quer se divertir, né? Que seja prazeroso, a gente tem que passar por um processo que é mais chato, que é mais automático, que é mais técnico, porque basicamente sem essa parte do processo, sem a parte chata, você não chega na parte divertida. Não tem como chegar lá se não for dessa forma. Ou até tem, só que você vai demorar muito mais tempo, que é basicamente você tendo que copiar a mesma fanart 50 mil vezes até que uma hora você, olha, conseguir acertar e tal. Só que o quanto você teve que se frustrar por não conseguir chegar no resultado que você queria, justamente por falta de bases, por falta de fazer essas partes mais simples e que geralmente a gente não dá bola, que a gente desdenha, a gente joga pra escanteio, você poderia ter evitado essas partes se você tivesse feito isso antes e muito provavelmente ter chego muito mais rápido no resultado que você queria. Já pararam pra pensar por esse lado? E outra coisa que eu também posso colocar aqui, ainda sobre a questão das pinturas em si, né, dos itens que eu fiz, é justamente que você até pode já ter um conceito estabelecido mais ou menos na sua cabeça de que resultado você quer atingir com aquela pintura, né, da onde você quer chegar com aquela pintura, e que ele pode funcionar muito bem. Só que muitas vezes, para a proposta que você quer alcançar, para que vai servir aquela arte, ela pode não ser a melhor opção. Dois exemplos que eu consigo pensar aí foram as maçãs e a beterraba, que no final acho que ficou parecendo mais um rabanete, mas eu sinceramente não faço a mínima ideia de qual é a diferença, então vai aí no que vocês acharem que ficou parecido. Mas, nesses dois casos, eu tinha uma concepção completamente diferente do que acabou saindo. O rabanete, eu imaginava ele muito mais avermelhado, muito mais... Eu sinceramente nem sei descrever direito. Eu até tinha mais ou menos uma imagem na minha cabeça, o que eu queria alcançar. Eu falei, beleza, eu preciso chegar nesse resultado. Ele até que saiu, você consegue entender o que se trata, você consegue olhar e entender que se trata de um rabanete barra beterraba, whatever. Mas acabou que ele não atingiu as expectativas que eu tinha em mente no começo. Se ficou melhor, se ficou pior, eu não tenho tanta certeza assim, porque justamente é a minha primeira vez desenhando esse tipo de coisa, desenhando essa proposta em específico, então eu acho que ficou razoável, mas tem coisas que dariam pra melhorar ali, que dariam pra alcançar mais. E outro dos itens que eu senti essa mesma sensação de estranheza, de não atingir as minhas expectativas que eu tinha em mente e tal, foram justamente as maçãs. Saíram duas maçãs por quê? Porque a primeira que eu fiz, eu tinha uma ideia sobre o que eu queria alcançar. Eu falei, não, eu quero pirar um pouco mais nas ideias, eu peguei umas referências de maçãs aqui, botei na minha outra tela, e eu queria justamente abusar do Hue Shift ao máximo que eu conseguisse fazer. Misturar ali tons de roxo, de rosa, de laranja. Os vermelhos seriam a última coisa que eu teria em mente pra colocar nessa pintura de maçã. Que foi o que
que eu pensei quando eu tava fazendo. Cheguei num resultado legal? Sim, eu gostei bastante do que eu consegui fazer. Você tem aquela ideia muito mais artística e conceitual do que seria uma maçã, mas justamente a proposta principal, que era chegar no resultado mais realista, só que com um pouquinho de cartoon, acabou sendo jogado de lado, acabou sendo esquecido, acabou ficando em segundo plano, sendo que justamente essa era a ideia principal e não o contrário. E dentro do contexto que eu queria colocar, que era a ideia de fazer itens para um jogo, eu acho que essa proposta que eu fiz não serviria. Ela não encaixaria bem pro contexto. Tanto que se você olha todos os itens lado a lado, ela se destaca demais, ela parece que não faz parte daquilo ali, sabe? Parece que você pegou um conjunto de itens da internet, que são todos os outros, aí você foi juntar com outro que era de um artista totalmente diferente, ficou mais ou menos assim, é o que eu sinto mais ou menos que aconteceu. O que também pode se implicar no que? Você até pode conseguir chegar no resultado que você quer, você pode chegar no resultado interessante, que a pintura tá competente? Sim, eu gostei bastante do que aconteceu, só que para que fim você quer usar aquela pintura? Para que ela vai servir? Então, muitas vezes você também vai ter que pensar por esse lado, de que além de conseguir fazer uma pintura competente, uma pintura que fique legal, que fique bonita, você ainda tem que garantir de que ela se encaixe no todo, de que ela seja fiel à proposta principal dela, né? Para o fim que ela vai exercer. O que pode implicar também de você já ter um processo estabelecido na sua cabeça sobre como pintar alguma coisa. Que justamente essa mesma forma que você já tem, que para alguma proposta ela pode servir, mas para outra ela pode não servir. E daí você fica, tá, beleza, e agora, o que eu faço? Pega referências de propostas que você quer alcançar, de coisas que você quer atingir com aquela pintura, tenta copiar, tenta revisar, tenta desconstruir a ideia que você tem já estabelecida sobre aquilo, tenta reinventar como você faria isso, tá tudo interligado. E daí você conseguiria chegar no resultado melhor. Tanto que a ideia que eu acabei tendo, eu falei, mano, essa maçã ela tá boa, só que ela tá rosada demais. Eu acho que ela ficou rosada demais e vermelha de menos, só que a ideia era de ter algo muito mais contrastado, tem muito mais saturação, só que você ainda passar a ideia de uma maçã, né? Quando eu peguei e decidi mudar a paleta de cores dela, já deu um resultado muito mais próximo dos outros itens do que estava no primeiro resultado. Ainda não ficou como eu queria, foi uma primeira tentativa, foi um teste, mas acho que para conseguir atingir um resultado que se assemelhe mais aos outros itens que eu fiz, eu teria que pegar, refazer essa maçã, tentar estudar mais algumas coisas, ver que tipo de cores eu iria querer usar, que tipo de mood eu iria alcançar para essa maçã, fazer testes e mais testes, e isso tudo só para fazer uma mísera maçã. É um item totalmente aleatório que vai ficar só ali no jogo. Só que você já tendo essa educação de, olha, eu preciso ser fiel na proposta, eu preciso ser coerente no que eu quero fazer. Você já sabe que você tem um norte para seguir, você já sabe onde você quer chegar. E se você tá fazendo alguma coisa que ela se distancia do seu objetivo, você automaticamente já nota e fala, ah, não, pera aí, eu vou ter que mudar um pouco a trajetória, eu vou ter que redirecionar meu leme para onde eu quero chegar. Então o resumo da ópera é, fazer algo que seja básico ainda pode te trazer desafios, ainda pode fazer você raciocinar em cima do que você está fazendo, ainda pode ter que te forçar a reinventar o seu método, a ter que reinventar a forma como você faz as coisas, para você não ficar numa coisa sempre pasteurizada, como se fosse uma máquina, é sempre aquele mesmo resultado, sendo que você vai precisar de interpretações diferentes dependendo do que você precisar fazer. Para que tipo de proposta você vai precisar entregar uma certa arte, uma certa interpretação sobre algo da vida real. E uma coisa que dá para ainda conectar com esse assunto foi justamente o último item que eu fiz, que eu já tava meio sem ideia do que fazer, né, do que mais eu poderia fazer para conseguir continuar variando na diversidade dos itens e tal. Então eu pedi uma sugestão e um dos meus amigos sugeriu, faz uma pimenta. E na hora eu achei a ideia bem interessante, que poderia ser tipo um debuff dentro do jogo, que se você comesse pimenta, você poderia ficar com sede, alguma coisa do tipo e tal. E justamente eu também nunca tinha feito uma pimenta, então eu pensei, pô, o que eu posso fazer pra, tipo, só não ficar uma pimenta sem graça e, tipo, totalmente whatever ali. Eu tive a ideia de usar, através das cores e dos shapes da pintura que eu tava fazendo, justamente passar algo de diferenciação, algo pra ficar mais interessante. Por exemplo, eu tentei usar 3 cores das pimentas, porque de fato elas existem na vida real, e através disso eu tentei dar uma interpretação diferente pra cada uma. Por exemplo, a pimenta mais verde, pra mim, na minha cabeça, quando eu tava pensando, parecia muito um pimentão, e um pimentão ele não tem quinas, ele não tem muita ponta, então eu fiz algo mais redondinho, mais amassado. A vermelha, que é a mais padrão, eu tentei fazer algo mais genérico, a amarela eu tentei esticar um pouco mais, tendo variações de shapes, de coisas, de mudança, de interpretações, e tipo, os 3 são o mesmo objeto, basicamente, os 3 são pimentas, só que eu consegui
consegui deixá-la diferente apenas mudando esse tipo de configuração na linguagem. E já deu muito certo, já ficou muito mais interessante do que só eu fizesse uma pimenta só e é completamente vermelha, sem graça, ou então ainda que eu fizesse um conjuntinho de pimentas vermelhas, eu acho que não ia ficar tão interessante quanto esse resultado que eu pensei, que é o que eu vejo hoje. Pode ser que amanhã ou depois eu pense, talvez não foi uma ideia tão feliz assim, mas foi uma tentativa. E por agora ela me serviu muito bem. E esse aqui foram o resultado dos nossos itens, pessoal, esses primeiros itens aí para esse projetinho de jogo. Eu tô bem empolgado para poder fazer essa ideia acontecer, espero que vocês gostem também. Eu vou deixar essa série para mais ou menos uns 15 dias aí para poder ter um vídeo, que eu acho que fica um tempo legal, para não ficar só também essa série rolando, ter outras coisas, outros vídeos interessantes aqui no canal. Eu sinto que assim fica melhor. Me digam aí também o que vocês acham nos comentários. E me deem dicas, sugestões de coisas que vocês acham que ficariam interessantes dentro do contexto desse jogo. Me digam se vocês gostaram da ideia, se acha que poderia ficar algo melhor, um desenvolvimento para a história, alguma coisa do tipo. A opinião de vocês é muito importante, viu, pessoal? E não esqueça também de deixar o seu like aí no vídeo, que isso é muito importante, ajuda o YouTube a reconhecer que meu canal tem relevância, que os vídeos que eu tô fazendo aqui são úteis para poder recomendar ele para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí que a gente tá tendo vídeo toda semana tá tendo um vídeo novo aqui para algum assunto legal, alguma arte legal. Então se inscreve aí que você não vai se arrepender. E ativa o sininho das notificações também, para assim que sempre sair um vídeo novo você ser notificado logo em seguida que ele sair. Curtiu meu trabalho? Quer me perguntar alguma coisa? Quer ter um contato mais direto comigo? De repente pedir uma commission, alguma coisa? Me segue lá no Twitter, que eu sempre tô ativo por lá, tô sempre postando as artes daqui do canal, tô sempre dando os spoilers, tô sempre comentando alguma coisa, então me segue lá para poder ter esse contato comigo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização, desejo tudo de melhor para vocês sempre, um grande abraço, fique com Deus, valeu e fui!